Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um dia agitado com notícias relevantes do Clube de Regatas Vasco da Gama e a gente vai contar algumas coisas aí de bastidores que estão acontecendo. Hoje eu tomei conhecimento aí de algumas coisas importantes. Por que que o Vasco ainda oficialmente não fez anúncios? A gente vai falar também aí sobre a situação do Ramon Dias, então disse danado com relação a essa situação. Vamos falar aí sobre a situação envolvendo reforços. Hoje o nosso cria Paulinho travou o retorno, certo? Ao Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação e tem novidades aí de bastidores também no tocante a reforços, tá? Então, fiquem aí, não saiam daí, porque é o seguinte: vocês precisam entender o que está acontecendo no momento aí no Vasco da Gama. Bom, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para nos conceder a honra, se inscreva. Aqui é sem maquiagem, sem sacanagem. Vamos defender o trabalho aqui do Ramon Dias e do Emiliano Dias contra tudo e contra todos, contra esses jornalistas aí nojentos a qualquer custo e a qualquer preço. Perfeito? Então vamos lá. O seguinte. Primeira situação é essa situação aí do anúncio de reforço, tá? Hoje eu tomei conhecimento que o Vasco não vai colocar os pés pelas mãos, tá? O Vasco tem de primeiro apresentar o nosso Alexandre Matos, fazer a renovação de contrato com o Ramon Dias para aí começar simplesmente anunciando. Ah, Laureano, mas que vários clubes no Brasil já fizeram anúncio. Fizeram porque perderam peças importantes. O Alexandre Matos não perdeu nenhum atleta do Vasco que foi titular até o presente momento. Então a gente tem a base, a gente tem a espinha dorsal da equipe que acabou na sétima colocação no Campeonato Brasileiro no retorno. E se o Campeonato Brasileiro não serve de parâmetro, eu não sei mais o que serve. Então é o seguinte, tá? Haverá apresentação do Matos, haverá renovação de contrato, tá, fica jornalista enchendo o saco, tá? O Ramon Dias está muito contente no Vasco da Gama, estou afirmando isso categoricamente, tá? Me cobrem depois, contrato aí mais 2 anos assinado com o Vasco da Gama, um posicionamento que veio do André Cury, empresário do nosso Ramon Dias, prefeito. Ele disse que já está muito bem encaminhada essa situação, só não foi assinado ainda porque ele está na Argentina, festas aí de finais de ano, certo? Férias normal, mas o Ramon Dias fica, ele está muito contente de trabalhar com o Alexandre Matos e principalmente de fazer a pré-temporada num lugar onde ele escolheu, que é lá em Ponta do Este, do Uruguai. Perfeito, pessoal? Então, é essa a situação do Ramon Dias, tá? Sobre a renovação aí de contrato, aí, o Vasco encaminhou muito bem a situação aí do Zé Gabriel, se chegou a um meio termo nessa situação. O anúncio deverá acontecer aí nos próximos dias, assim como a situação do Praxedes. Como não chegou nenhuma proposta lá para a equipe do Red Bull Bragantino por compra, tá? Eles estão aceitando aí simplesmente fazer negócio com o Vasco
ali entre 60% e 70% dos direitos econômicos do Prachete. É um lance que o Vasco está agindo certo. Não chegou proposta nenhuma, ou o Vasco tem um desconto aí, adquirindo 60%, 70%, não vai comprar 100%, ou então não tem negócio, apesar de ser aí a preferência do Ramon Dias, esse jogador, o Praxedes, perfeito? E esse é o estilo do Alexandre Matos negociar. Sobre a situação aí de reforços, certo? Hoje a pessoa me falou assim, Laureano, não é quantidade, tá? É qualidade que o Vasco vai trazer. Serão 250 milhões de investimento no futebol. Ninguém trouxe nenhum jogador de impacto ainda, certo? O Flamengo foi o clube aí que trouxe o melhor jogador por enquanto, que é o De La Cruz, mas está perdendo o Everton Ribeiro em contrapartida, certo? E uma coisa que a gente tomou conhecimento hoje, a pessoa falou assim para mim, o Laureano, a gente vai ter muitas surpresas com relação a contratações, principalmente nesse quesito de atletas acima de 30 anos. Porque o Vasco está negociando, sim, com atleta acima de 30 anos e tem muito jornalista que vai ficar aí com cara de bunda quando chegar reforços aqui, porque o Alexandre Matos está trabalhando no silêncio, de bico fechado, e tem muito jornalista aí que está chateado com isso por falta aí de pistas. Essa é a forma como ele trabalha. E o seguinte, a gente vai falar aqui agora sobre os nomes com responsabilidade, tá? Primeiro vamos colocar a situação aqui do Paulinho, né? Porque o Paulinho cravou o retorno aí, o dia ele vai voltar aqui para o Vasco da Gama, muito grato, e fica o jornalista babaca aí passando pano com relação à situação do Paulo Brax. Esse atleta só não foi jogador do Vasco por conta do Paulo Brax. O Vasco está pagando aí 1,5 milhão para o Paê, e o Vasco está pagando 1,2 milhão aí para o Medel, certo? O Paulinho ganha aí nada mais, nada menos do que 1 milhão lá no Atlético Mineiro. O Vasco trouxe o Aureliano ganhando 23 milhões. O problema não foi dinheiro, o problema foi falta de critério aí do seu Paulo Brax, que é um incompetente. Vamos colocar aqui o que o Paulinho falou? Você, pode ser agora, pode ser depois, mas a pergunta que não quer calar, voltaria a jogar no Vasco da Gama? Com certeza, é o clube que me criou, clube que me mostrou para o mundo, e claro que se um dia, né, for possível voltar, eu vou ficar muito feliz de poder voltar para casa, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, e meu foco hoje é simplesmente ajudar o Galo a estar nas cabeças no futebol brasileiro. Então tá aí o Paulinho, né, cravando o retorno dele no Vasco da Gama. A gente fala aqui sobre a situação do zagueiro Léo Duarte, tá? O Vasco avançou aí nas tratativas por empréstimo junto a esse jogador aí do futebol turco, jogador que tem 27 anos, jogador que passou pelo Flamengo, passou pelo Milan, certo? A negociação com o Ceviche deu aquela estagnada, o Vasco não prosseguiu, porque o Vasco está negociando aí com um zagueiro para o lado direito, que é o Kaká, tá? O Alexandre Matos quer trazê-lo aqui para o Vasco da Gama. O Vasco negocia com o Frasson, certo? Para o lado esquerdo, é um jogador ali que joga pelo lado esquerdo, zagueiro, que faz uma lateral também. E o Vasco segue aí as tratativas com o Léo Duarte, perfeito? Laureano, prioridade é a zaga, por quê? Porque o Miranda está deixando o Vasco, o Zé Vitor também, e o Capasso não deverá ficar. Então a gente vai ficar com apenas 3 zagueiros ali: Medel, perfeito, Pelé e Maicon, certo? Por isso que é essa situação. O Vasco também está em tratativas finais de anunciar a sua terceira compra, tá?
que primeiro foi o Matheus Carvalho, depois o Paulo Henrique, tá? Que está acertado com o Vasco, e agora o Alexander Aravena, tá? O Vasco está em tratativas finais, tá? E outra coisa que eu falei hoje para vocês, o Vasco negocia para poder trazer o Terãs pro futebol brasileiro. Aqui é sem sacanagem, é sem maquiagem, porque não tem carta de Terãs nenhuma, não. Igual foi dito esse ano na base da mentira por um jornalista aí. O que tem é o trabalho do Alexandre Matos. O Alexandre Matos trabalhou com ele no Atlético Paranaense. O Vasco disputa a negociação do Terãs aí com o Corinthians. A gente vai ter coisas boas no Vasco da Gama. O Alexandre Matos está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, tá? Tem sido feita aí 5 reuniões por dia, inclusive de madrugada, por conta da situação aí dos fusos horários, certo? Então, vocês podem ter certeza disso. Tem coisa boa pro Vascão nesse ano. Eu estou certo disso. Pô, nunca fiquei tão confiante nos últimos anos como eu estou nesse ano aí com a nossa dupla Alexandre Matos e também o Ramon Dias. Melhor treinador do Brasil, certo? E o melhor executivo do Brasil. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!